Vamos começar falando sobre os mitos da memória. O primeiro mito que existe é de que entender e memorizar são coisas completamente diferentes. E não é. Memorizar e o entender são processos importantes que andam juntos. Não é possível você ensinar alguém matemática se ele não souber os fatos. Você pode, como que a pessoa vai raciocinar? Ela, claro que ela tem que entender o princípio fundamental por trás daquilo. Ela tem que entender que a multiplicação envolve você pegar alguns números e sair multiplicando, ou seja, somando eles em sequência de acordo com uma ordem. Agora, não existe matemática se você não souber a tabuada de cor. Não faz sentido você ficar criando bolinhas e bolinhas para contar 81, 9 vezes 9. E a mesma coisa vai acontecer nos concursos jurídicos. Então, você memorizar usando algum artifício de memória alguma parte da Constituição, alguma lei específica, isso não vai fazer você entender menos. Você simplesmente vai ter acesso a essa informação de uma forma mais rápida. Agora, se você vai ter acesso a essa informação sem compreender, aí é um outro problema. Então, aqui não vai ser uma palestra, um mini curso de decoração de interiores. Pegaram essa? Decoração? Essa é mais difícil mesmo. Mas, enfim, então aqui a gente vai trabalhar com técnicas de memória, que são técnicas para poder aumentar a habilidade de vocês de memorização, mas não necessariamente do entendimento. Mas, obviamente, se você não entender, não vai conseguir muita coisa. Outro grande mito que existe é que achar que mnemônica é moleza. Por exemplo, nosso amigo, tudo bem com você, meu querido? Qual que é o seu aniversário? O seu aniversário? 20 de setembro, pertinho, aí não tem graça, né? Dia 20 de setembro. Todo mundo sabe que vai cair na segunda-feira. Cai na segunda-feira agora, certo? Mas, se eu falar, às vezes, o calendário de uma data da semana que vem, às vezes não tem tanta graça assim. Mas se eu falar que dia 20 de setembro, qual ano você nasceu? No 81, foi no domingo? Aonde você nasceu? Em Porto Alegre? Chuva à tarde, depois das 2 da tarde? O clima na hora, certo? Enfim, se eu falo assim, aí você pensa, não, mas esse cara com certeza tem um segredo que faz negócio com uma facilidade incrível. Eu vi na televisão, memorizou a revista, falava a página, não falava o que tinha na revista. Ô, gente, o fato de eu estar fazendo rápido não quer dizer que é fácil. Certo? Aqui, se for pegar, por exemplo, corrida de 100 metros rasos, é rapidinho também. É só 9 segundos. Mas isso não quer dizer que aquilo é fácil. Então aquilo que eu vou ensinar hoje não vai ser necessariamente fácil. Mas vai ser eficiente. Então muitas vezes é melhor a gente trabalhar com uma coisa que não é tão fácil, mas que vai nos dar muito resultado, do que uma coisa às vezes que é um pouco mais fácil e que não vai ter tanto resultado assim. Então quando a gente for trabalhar com alguma técnica, sempre você tem que pensar, será que o preço vale a pena? Será que usar essa técnica nesse determinado contexto vai valer a pena? Então, e qual o grande segredo? Vocês vão perceber que não existe o grande segredo por trás da memória. Por quê? Você pode saber toda a Constituição memorizada. Isso não vai fazer você se lembrar de comprar a fralda para o seu filho depois do trabalho. Você pode se lembrar de todos os aniversários de todos os seus amigos. Isso não é necessariamente um motivo para você se lembrar de aniversário de uma outra pessoa em determinado outro momento, vai memorizar uma fórmula de matemática, memorizar um artigo jurídico. Por quê? Aquilo que a gente chama de memória são várias coisas ao mesmo tempo. A gente chama de memória por uma questão semântica. Mas, quando a gente fala de neurônios, em termos cognitivos, são vários processos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando você se lembra de alguma coisa que aconteceu na sua infância, ou quando você se lembra de tomar um remédio, são processos completamente diferentes. A gente tem a impressão que é a mesma coisa pela questão semântica utilizada. Mas são coisas completamente diferentes. Então, se você vai memorizar usando uma paródia, alguma coisa, vai memorizar usando um mapa mental que a gente vai apresentar hoje, ou memorizar usando, sei lá, força bruta, alguma repetição, cada método vai um processo completamente diferente. Não vai existir, então, um método de memorização que vai conseguir resolver para tudo. Não existe isso. Não existe panaceia na memorização nas técnicas de estudo. Bom, como que funciona a memória? Primeiro, por que a gente esquece? A grande parte de vocês queriam simplesmente não esquecer. Se eu guardasse tudo, seria muito mais fácil. Agora, evolutivamente falando,
Para o ser humano, o esquecimento foi uma ferramenta importantíssima biológica. Imagina vocês se lidarem com as frustrações todos os dias, como no dia em que elas aconteceram. Então você não passou no concurso, estudou e não passou. Aí você vai ficar triste, vai brigar com o namorado, vai culpar o cachorro. Enfim, aí depois passam 1, 2, 3 dias, você consegue absorver aquele luto e consegue continuar estudando novamente. Se não fosse o esquecimento, vocês não seriam capazes de fazer isso. Toda perda pessoal que vocês têm, ela só se torna possível em nossa existência devido ao esquecimento. Então esquecer é importante. Imagina como seria confusa a nossa mente se a gente guardasse tudo aquilo que acontece todos os dias. Tem pessoas que acham que eu sou assim. Pessoas que acham que eu sou alienígena. É sério, acho que eu fico guardando. Teve uma vez uma entrevista que eu fui dar, a pessoa perguntou: mas no meio da entrevista você disse quantas vezes a palavra mas? 40? Eu não faço ideia, porque eu não vou ficar aplicando o método 24 horas por dia para tudo. Teve uma vez que estava na praia, essa história é super engraçada, que aí descobriram que era o cara da memória. E o cara da memória na praia é terrível, porque começa a surgir baralho, você nunca sabe de onde que vem aqui tanto baralho. Baralho, identidades, aqui tanta coisa, né? Falei, que estranho, né? Aí eu fui memorizando e tal, beleza, a gente não pode fugir, né? Difícil. Aí memorizei tudo, beleza. Aí no final a menina chegou: nossa, muito legal isso que você faz, viu? Agora fala um pouco da minha mãe. Ô, gente, eu não sou médium, certo? Eu sei que o filme Nosso Lar tá bombando no cinema, mas eu não sou médium. Eu não sei o que vai acontecer, o que aconteceu, e não tenho nenhum tipo de comunicação transcendental. Agora, a pessoa tem essa impressão, né? O cara chega, fala aquele tanto de coisa, memoriza 50 dígitos em 50 segundos, memoriza mais de 6 baralhos, dá 300 cartas quase. Então, com certeza, esse cara é um alienígena. Não é, eu sou uma pessoa comum que aplica técnica no momento que interessa. E hoje vocês vão perceber como que isso funciona. Então, esquecer é importante. Agora, a gente vai aprender a esquecer as coisas que não são tão interessantes assim, e poder lembrar aquilo que é interessante. Domínios de memória. Então, como eu disse anteriormente, tudo aquilo que a gente chama de memória, na verdade, são vários processos diferentes. Então, a gente vai aprender que cada tipo de informação requer uma técnica completamente diferente de memória. Hierarquias e categorias. Bom, a nossa memória, ela funciona baseando-se em hierarquias e categorias. E vamos fazer um teste de memória agora. Eu tenho que acostumar com a câmera ainda. Teste de memória agora. Que vai ser o seguinte: todo mundo pega uma caneta, um lápis. Você também, não deixe de pegar a caneta e um lápis. Se o menino achou alguma menina interessante, esse é o momento de quebrar o gelo. Certo? Pede a caneta emprestada, você esconde a sua, pede um lápis, enfim. Então pegar um papel, uma caneta, a gente vai fazer um teste de memória agora. É sério, gente, viu? Ó, tem tantas cores aqui, vou ver se eu escolho um. Eu sou incapaz de escolher qualquer coisa que tenha azul, por motivos que eu não posso revelar agora, senão vou ser chacotado, com certeza. Mas enfim. Todo mundo já pegou? Você aí já pegou sua folha? Obrigado, o colega dá o close na hora certa. Você já pegou sua folha? Já pegou sua caneta? Vamos participar então do desafio Supermemória. Olha, sem colar do coleguinha, viu? E depois que acabar, não precisa ficar comparando com o do colega, não. Todo mundo acontece isso. Aí vai, compara, olha o que aconteceu e tal. Não precisa disso, não. Bom, esse teste vai ter duração de 15 segundos. Teste extremamente simples. Vai ter duração de 15 segundos. Então, obviamente, não pode surgir dúvida com relação ao teste. Isso aqui acabou o teste. Então, vamos tentar esclarecer todas as dúvidas agora. Então, focalize, por favor. Vou escrever uma letra aqui. Vocês vão escrever o máximo de palavras do possível com essa determinada letra. Pode ser qualquer palavra? Pode. Pode ser nome? Pode. Mas pode ser aquela palavra que diga pode. Pode ser qualquer palavra. A palavra, a letra será... Vou esperar a colega sentar para poder participar também, tá bom, meu querido? Pega um lápis, uma caneta. Todo mundo está com lápis, caneta? Beleza. Vou escrever uma letra aqui e vocês vão então escrever o máximo de palavras com aquela letra. A letra será... Pessoal do site, dá para ver direitinho, tá dando? Beleza. A letra será N. Já deu, acabou. Acabou.
Agradeço muito ao pessoal que não teve dúvida, que deu para dar um andamento bem diferenciado, o teste de memória. É claro que vocês escreveram poucas palavras, certo? Eu não imagino que ninguém escreveu mais de 30 palavras. Alguém escreveu 30 palavras aqui? Não. Se alguém tiver conseguido fazer isso, pode fazer concurso para taquígrafo. Taquígrafo é um concurso muito bom e que as pessoas, às vezes, não sabem que podem ter essa habilidade de escrever tão rápido assim. Bom, todo mundo escreveu. É claro que todo mundo já comparou com o do colega, obviamente. Já olhou quem estava melhor, quem estava pior. Agora, a gente vai fazer um segundo teste. Então, se você falhou no primeiro, se você não entendeu direito as regras, dá para entender do segundo ainda, então dá tempo. Segundo teste de memória. Se você se deu mal, tem a chance do segundo teste agora. Eu vou falar uma categoria. Uma categoria, e vocês vão poder falar qualquer palavra daquela categoria. Por exemplo, se eu falasse carros, você podia falar qualquer palavra, qualquer nome de carro. Ferrari, Fusca, Fiat, enfim. Então, se eu falasse uma categoria, artistas nacionais, aí, sei lá, pode pegar... Não, ex-BBB não pode, né, pelo amor de Deus. Mas aí você pode pegar a pessoa da novela, o cantor famoso, com qualquer letra. É qualquer letra? É qualquer letra. Alguém tem alguma dúvida que é qualquer letra? Não. Todo mundo entendeu? O pessoal do site, se tiver tido dúvida, não dá tempo de mandar essa dúvida, não. Certo? Só dura 15 segundos o teste. Então, eu vou falar uma categoria. Por exemplo, podia ser categoria cores. Aí seria azul, amarelo, roxo. Aí, com certeza, as mulheres iam conseguir ganhar. Porque os homens escrever 4 e as iam escrever 280. Sério, com certeza. Questão cognitiva envolvida nisso. Então, próximo teste. A categoria será frutas. Já deu? Olha só. Eu quero que, inclusive o pessoal do SAT, eu quero que o pessoal do SAT também levante a mão, porque para os colegas poderem ver. É claro que se você tiver só você e um amigo, não sei se vai dar um impacto tão legal assim, mas se tiver com a sala razoavelmente cheia, vai dar para a gente ver uma questão de porcentagem. Vamos pensar o seguinte, pensa no Aurélio, grandão. Existem mais palavras com N ou frutas? Imagina o Aurélio, o dicionário Aurélio. Vocês acham que existem mais palavras que começam com N ou nomes de frutas? Palavras com N, eu acho que vocês concordam comigo que tem mais palavras com N, né? Mais palavras com N. Mesmo o pessoal que está nos assistindo no Nordeste, no Norte, que tem um monte de fruta diferente, com certeza existem mais palavras com N. Quem escreveu mais palavras com N que frutas, levanta a mão. Uma pessoa? Duas. Quem escreveu mais? 3 pessoas. Quem escreveu mais palavras com N do que as frutas? Bom, 3% mais ou menos, da nossa amostragem aqui. Agora, quem que escreveu mais frutas, levanta a mão. Porque tem pessoas que não estavam fazendo, né? Ah, quem estava comendo pão de queijo? Aí não participa da enquete. Bom, percebam que o pessoal do SAT, espero que tenha levantado a mão também, grande parte escolhe as frutas. Nós temos a impressão que teve muito mais tempo para as frutas. Por quê? Olha, gente, eu vou fazer coisas aqui que são incríveis, mas nem por isso eu tenho contatos transcendentais. A primeira palavra de vocês com a letra N, vale para o SAT também. Hein? Grande parte de vocês estão sentindo vibrações. A primeira palavra, N-A, na. Primeira palavra, na. Estou vendo um navio. Estou vendo um nada. Estou vendo uma nave. Estou vendo neve. Bom, questão é, eu falei, a primeira palavra, quem aqui que a primeira palavra começou com NA, levanta a mão. Bom, quase 100% da amostra, a primeira palavra começou com NA. Por quê? Pelo seguinte, por que a gente lembra mais das frutas? Essa vai ser uma coisa que vai resolver grande parte dos problemas de memória que envolve a aprendizagem. A grande questão que envolve a memória não é guardar. Se eu fizesse, colocasse aqui no quadro aqui, 1000 palavras com N, vocês conheceriam todas. Agora, vocês não conseguiram evocar as palavras com N no momento preciso. Por quê?
Porque elas não são categorizadas. Então, quando você escreveu navio, você pode ter pensado em pirata, você pode ter pensado em papagaio, você pode ter pensado em várias coisas que não tem a ver com a letra N. E qual foi o método que vocês também aí do site utilizaram para falar as palavras com N? Nada. Navio. Vocês só tinham a rota fonológica para poder usar como gatilho de memória. Era o único recurso que vocês tinham. Vocês não tinham uma categoria. Agora, frutas é diferente. Frutas foi completamente diferente. Vocês já tinham as frutas que, quando você pega palavras que compartilham características em comuns, elas são armazenadas na mesma região. Então, quando você pegou frutas, você consegue lembrar delas sem pausa, praticamente. Você conseguiu escrever morango, abacate, enfim, você vai escrevendo, uma vai chamando a outra. Porque as frutas são gatilhos de memória delas mesmas. Então, nós vamos hoje aprender também como categorizar a informação. Porque a grande questão, às vezes, não é guardar. É como conseguir evocar no momento preciso. Porque muitos de vocês já tiveram aquela sensação de ter guardado, conseguir armazenar e não conseguir evocar no momento preciso. É a mesma coisa que acontece com as palavras com N. Todos vocês sabem as palavras com N. Mas se chegasse à prova falando, escreva 400 palavras com N, vocês não iam conseguir. Mesmo que vocês tenham um vocabulário enorme. Agora, algumas pessoas acabam fazendo mais palavras com N. Geralmente, isso acontece porque a pessoa tem um hábito já de fazer algum exercício desse tipo, ou simplesmente tem uma boa habilidade para isso. Mas, estatisticamente, é muito mais fácil fazer as frutas do que as palavras com N. Então, hoje a gente vai aprender também como categorizar a informação. Bom, quarto, né? 1, 2, 3, 4. Quarto quesito, observação. Outra coisa que envolve a memória é que a memorização é um processo ativo, não é um processo passivo. A aprendizagem não é algo passivo, não é algo que você simplesmente senta e resolve o exercício. Se você não estiver treinando a observação de maneira consciente, você não vai conseguir guardar. Por exemplo, quem aqui que tem o relógio, levanta a mão. O pessoal do presencial está com o relógio agora. Isso, instrumento para usar as horas, isso mesmo, relógio. Quem tiver um relógio analógico, dica, evitar animosidade, evitar problemas, né? Bom, quem tiver relógio analógico vai participar de uma pequena brincadeira agora. Queria que vocês tampassem esse relógio de vocês. E se imagina na prova de juízo de vocês, na última etapa, a última pergunta. Você tem esse relógio há muito tempo? Sim, há 10 anos. Então, o 12 do relógio de vocês é arábico ou é romano? Aí a pessoa está 10 anos com o relógio e olha o dia inteiro. Agora, a falta de... Você nunca pensou que ia ter uma pessoa cretina o bastante fazer essa pergunta. Então, você não se preparou para esse tipo de pergunta. Agora, vocês que estão com esse relógio tampado, muitas vezes vocês não sabem se é arábico ou se é romano. Então, vocês podem responder para vocês mesmos e olhar se vocês acertaram. Pode olhar se vocês acertaram. Era um pontinho, errou. Era o Mickey. Não, o Mickey não é nem arábico nem romano, certo? Ele é americano. Essa piada foi boa também. Mas enfim, quem que errou aqui? Não quero expor ninguém não, várias pessoas erram. Você já viu esse relógio seu várias vezes, né? E as pessoas acabam errando mesmo. Por quê? Porque você nunca se atentou àquilo. Então, se você não se preocupar em se atentar em relação àquilo que você tem que memorizar, aquilo que você tem que saber, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Confiança. O mais engraçado de ser o cara da memória é a reação que as pessoas que estão ao seu redor têm quando você vai fazer números de memória. As pessoas que estão ao seu redor têm a impressão que você é como se fosse um kamikaze, que pode errar a qualquer momento. Imagina, estou aqui no site, aí eu faço uma coisa extremamente errada, erra a data, eu tenho certeza que foi na terça, imagina, que vergonha. Queria gerar animosidade. Agora, por que eu não erro? Um dos motivos que eu não erro, tem que ter confiança. Quando você não confia na memória, você dispara os mecanismos do esquecimento. Inclusive, a gente vai dar uma dica agora para quem vai fazer prova. Quem vai fazer prova nos próximos dias, levanta a mão. Prova. Bom, quem não levantou a mão, com certeza vai fazer prova nos outros dias. E está preparando e andando na fila, conforme nosso amigo William Douglas nos ensina. Bom, por que alguém já teve provavelmente a sensação da grande sabedoria do ponto de ônibus ou do carro?
que é isso? Você estava lá fazendo a prova, fez, a matéria não saía. Aí quando você larga e entra dentro do carro, você vira um gênio. Aí você vira um gênio, gente, incrível. Ou cai na pegadinha. Eu já aconteceu com vocês? Inclusive o concurso evita combinar de voltar junto de ônibus. É péssima ideia, porque vai surgir aquele papo pós-prova. Sabe aquele papo pós-prova? Você chega, aí você chega com o colega assim, tá fácil, né? Você, nossa, que dureza. Tava. Achei fácil também. E aquela pegadinha da 2 lá? Todo mundo, como que a pessoa não vai perceber? Claro que não pode. Pena de morte, fala que pena de morte nunca vai ter. Claro que vai ter, se tivesse guerra declarada pode ter. Quem que vai cair nessa? Nossa. É claro, vê se eu ia esquecer um negócio desse. Aí vai, né, o grupo todo, discutindo as questões do caminho, você super satisfeito. Que bom. E sempre tem aquele que fala que as provas são as mais fáceis do mundo e nunca passa concurso nenhum. Tem. É o grande gênio desconhecido que tem que ser estudado pela ciência. Porque ele fala que toda a prova de juiz estava fácil demais. Só se foi de juiz de futebol, então. Porque prova de juiz não é fácil. Aí o rapaz faz, estava fácil demais. Aí depois você vai pensar, passei pela etapa não. Mas o problema é que eu não estudei. Se eu tivesse estudado, eu tinha passado. Sim. Se eu corresse 50 km por dia, se eu fizesse exercícios anaeróbicos extremamente fortes, eu não seria campeão de memória, eu seria campeão de vale tudo. Certo? Então, essa questão de, eu teria feito isso aqui, isso, enfim. Mas então, aí você fez a prova, teve aquele branco. Aí você está naquele branco, aí você pensa, gente, pode ter pena de morte, pode ter. Não estou lembrando de ninguém no Brasil que morreu de pena de morte. Quem que morreu? Ulisses Guimarães. Não, foi não. Esse afogou. Aí você vai percebendo, interessante o mecanismo de esquecimento, é que você vai ficando sabendo cada vez menos a matéria. Aí você, pena de morte, pena. Eu tô com pena de mim. Pena de mim agora. Enfim, então, o que vai acontecendo? A memória, o esquecimento nos trabalha, junto com a memória, para nos dar bem-estar. Então, se você está fazendo uma prova e aquele material está te causando ansiedade, a primeira coisa que o cérebro faz é querer esquecer. A primeira coisa. Ele pensa, vou resguardar esse indivíduo. Esse indivíduo fica com muita ansiedade quando ouve um certo código 8666. Então, toda vez que aparecer esse código, ele vai ter muito esquecimento. Porque assim, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. E o interessante é que, quando acontece a ansiedade, o branco, é como se você percebesse, quanto mais você insiste, menos você sabe. Como lidar com o branco? Imagina se eu falo, né? Aí eu falo, tem jeito não, viu, gente? É isso mesmo. Então vai acostumando que a vida não é fácil, não. Mas tem uma maneira de lidar com o branco. A primeira questão envolvendo o branco, a gente tem que acabar com o mito de que, mas eu sempre sei a matéria, mas tem branco. Isso não acontece. Não existe ninguém que sabe muito bem a matéria e tem branco. Por exemplo, qual o seu nome? Aí você pega a identidade e dá pro cara, eu não sei. Isso não vai acontecer, por quê? Memórias que foram repetidas de maneira bastante extensa e que possuem muita codificação cerebral, elas estão espalhadas no córtex cerebral de maneira bastante densa. Bom, de maneira mais simples, tudo aquilo que você sabe de verdade, você não esquece com o branco. Você não vai esquecer quanto que é 4 vezes 2 por causa de um branco, por pior que esteja esse branco. Então, o branco acontece geralmente com memórias que foram recém-adquiridas ou que não tiveram ainda a exposição necessária para ficar na memória de longo prazo. Então, se você tem branco com muita frequência, tem que rever a questão da curva de esquecimento e das revisões sistemáticas, que eu vou passar daqui a pouco. Bom, mas você está lá na prova, certo? Então, devia ter estudado mais, óbvio que tinha que ter estudado mais. Agora, vamos ver o que a gente pode fazer agora, então. O que a gente pode fazer agora? Primeiro passo, eu vou contar uma história que tem a ver com memória, que é a seguinte. Imagina, você está na floresta. Aí você está na floresta e vê um ursinho lindo. Um ursinho muito bonito. Aí você pensa, vou pegar esse ursinho. Aí você vai atrás dele e ele está assim super dócil. Aí você encosta o dedo no sovaquinho dele, ele sai correndo.
Gente, que ursinho, né? Só que engraçado que ele vai correndo devagarzinho. Aí você vai chegando, só que quanto mais rápido você corre, mais rápido corre. Aí você corre dentro da caverna. Beleza, eu acho esse ursinho dentro da caverna sem problema. Aí você vai entrando dentro da caverna, você acaba se perdendo lá dentro. Você se perde, não acha o ursinho, aí você desiste. Aí o ursinho é feio também. Eu não queria nada com esse ursinho. Aí você sai de lá. Saí da caverna. Desisti, fui pescar. É melhor. Tá nervoso, vai pescar. Então fui pescar. Aí eu tô pescando, tem alguém me cutucando. Para só. Quem que é que tá me cutucando? O ursinho. Aí ele pula no meu colo. Memória é isso. Você pode, na prova, tá tentando lembrar o nome da Leia, o nome da Aline, aquela informação, você está tentando. Não lembra na prova, não lembra motivo algum. Aí você está comendo camarão na sua casa, não tem nada a ver com a lei que você está querendo. Ó! Ressarcimento literário, esse que eu esqueci. Por que acontece isso? Porque quando você dá o nosso cérebro é como se fosse o computador que vai dar o sistema de busca. Então quando você fala, quero me lembrar sei lá, as consequências da improbidade administrativa. Aí você pensa, ainda que você não esteja pensando conscientemente nessa dúvida, nessa busca, o cérebro vai fazer essa busca por você. Você pode estar fazendo outras coisas que essa busca está sendo realizada. Por isso que você espontaneamente, em outros momentos, você se lembra. Então, se você está tendo branco, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar de assunto completamente. Estava com branco de direito administrativo, beleza, cancelou direito administrativo, isso é uma coisa completamente diferente, faz a prova de tributário, sei lá, informática, enfim. Aquilo que você tiver que fazer que for completamente diferente. Por quê? Você vai diminuir a ansiedade. E diminuindo a ansiedade, a resposta, a chance da resposta via a sua memória de maneira espontânea aumenta. Então, nunca podemos insistir com branco. Se você ficar insistindo, tem o risco de você conseguir zerar a prova toda. Certo?